Olá pessoal, eu sou o Carlos Gomes e estamos iniciando mais um Nostalgia na TV. Mas antes, solta a vinheta. Bom pessoal, hoje a gente vai falar, é um dia para mim especial. A gente vai falar sobre uma dupla, né, que encantou gerações e definiu o formato dos desenhos animados. O império que durante 4 décadas definiu o que era ser criança. A gente vai falar aqui da dupla Hanna-Barbera. Vai ter muita coisa legal para a gente comentar. Se a gente for falar a história deles antes da MGM, deles entrarem na MGM, a gente vai demorar acho que um outro programa, mais um programa para poder falar sobre isso aí. Então a gente vai direto, né, ao ponto, direto quando eles começaram realmente a trajetória deles, né, na década de 30, metade da década de 30, né, os dois já estavam consolidados com trabalhos em algumas produtoras. A MGM estava começando a querer montar o cast dele, o grupo de animações, então eles contrataram um monte de pessoas, só pessoas selecionadas, pessoas que já estavam no ramo, que eram competentes, que eles já tinham visto o trabalho, né? E dentre esse grupo foi selecionado por Jack Kimball, que era o cara que era o responsável pelo setor de animações. Então eles contrataram, além de vários desenhistas, animadores, várias pessoas desse ramo. Então eles chamaram William D. Hanna e Joseph Roland Barbera, conhecido mais como Hanna-Barbera. Bom, o problema é que eles estavam acostumados a trabalhar com coisas pequenas, né? E na MGM eles iam começar logo com coisas grandes. Apesar que para esse início, né, de trabalho, tinha também um cara experiente, né, que era o Rudolf Eiser, que era um cara que já estava trabalhando um bom tempo com animações, e ele que iria liderar, né? Para começo ali na MGM, gente, não havia, por exemplo, nada ainda programado, né? Então, o que foi feito? Então, eles pegaram o que já estava feito, que era alguns desenhos, principalmente de gibis, né? E o mais ali conhecido eram os Filhos do Capitão. Então, eles pegaram esse desenho, esse gibi, esse personagem de gibi, para poder passar para desenho de animações. Então, o Hanna e o Barbera não gostaram muito porque achavam que era personagem sem graça, não eram engraçados, né? Não tirava sorriso das pessoas, então para eles não era tão interessante. Além de outros personagens que eles pegaram também, que eram, acho que bem fracos, entendeu? Não era do gosto, do estilo, e nem do Hanna e nem do Barbera, e eles já estavam, os dois se conectaram logo que chegaram, né? Então o cinema, pessoal, quando comprava um filme para o cinema, vinha casado, né? Era o filme mais o desenho. Então, esse era um problema que às vezes os caras que compravam os filmes, né, as produtoras não curtiam muito, mas era um modo principalmente de vender desenho. Funcionava como aperitivo antes dos filmes. Por exemplo, tinha live action como Gordo e Magro, né? Os Três Patetas, enfim, e tinha os desenhos que eram curtos, cerca de 8 minutos, 9 minutos, né? Então é isso aí que televisão não tinha condições, ainda era muito incipiente, ainda estava começando, e não tinha condições, por exemplo, de comprar desenho e nem de produzir, porque era extremamente caro, né? Então, eles começaram a trabalhar em cima dos Filhos do Capitão, que era ali o mais conhecido, né, os gibis mais conhecidos, que eram 2 garotos, né, que aprontavam, mas não tinha muita graça, né? Aí, isso eles seguraram até quase perto dos anos 40, lá em 1938, o Hanna-Barbera já tinha o William Hanna já tinha um projeto, né, de desenho próprio. Ele falou com o Joseph Barbera, comentou com ele, poxa, a gente tem condições de fazer nosso próprio desenho, e também eles vislumbrando
que possivelmente eles estariam demitidos, né? Porque ia acabar com o setor de animação porque não estava dando liga. Inclusive na reunião lá com a chefia lá, o pessoal, os executivos, eles não gostaram porque não arrancou um pingo de risada, né? Então eles foram conversar direto com o Kimball, né? Com o Fred Kimball. Então eles deram ideia para ele falou, então traz alguma coisa para me ver, o trabalho que vocês vão fazer, né? O Rudolph não quis saber, falou, não, eu não vou entrar nessa, se vocês querem fazer, é com vocês, eu já prefiro pegar pronto e mandar ver, porque era muito trabalhoso, muito custoso, né, preparar um desenho, além de caro, e não sabia o custo-benefício, né, era um risco. Então eles colocaram ali em tela um monte de personagens, de animais, que poderiam ali, né, ser escolhido. Então eles colocaram um cão e um gato, um cachorro com outro cachorro, um gato com passarinho. Mas o que vingou ali foi o gato e rato. Então eles fizeram, ao invés de ele fazer tipo um monte de desenhos, né, para poder mostrar para os executivos, não, eles fizeram tipo um mini desenho, um desenho curto, né, bem curtinho, para que eles pudessem apreciar, né, e colocou o nome de Jasper e Jinx, que era o gato era Jasper e Jinx o rato. Então eles levaram principalmente o Fred Kimball gostou, né, o pessoal gostou, a chefia aprovou, então ele não estava completo ainda. Então eles prepararam o desenho para poder apresentar em definitivo. Eles terminaram, quando foi apresentar o desenho, ele não viu empolgação nos executivos, né? Mas aprovaram. Então, quando começou, praticamente o que deixou eles irritados é porque foi jogado no cinema, né? Não fizeram pré-estreia, não fizeram propaganda, não, simplesmente jogaram. Isso deixou o Hanna-Barbera muito nervoso, muito irritado, né? Porque é trabalhoso. Só que o resultado, quando passou no cinema, foi extraordinário. O pessoal aplaudiu, o pessoal deu risada, né? Foi sucesso de público e de crítica também. Então acertaram na mosca. Aí a única coisa que eles pediram é para que se mudasse o nome, né? Então eles fizeram uma enquete lá dentro com o pessoal mesmo, várias fofocas lá que o pessoal comenta que foi desse jeito, foi daquele, mas nada. Parece que foi um sorteio, colocado vários nomes, e o que ganhou foi Tom e Jerry. Foi um desenhista lá, projetista, que acabou acertando, né? Então, aí ele ganhou $50 e mais uma viagem a passeio, né? Então, no começo mesmo de 1940 já foi lançado no cinema. E foi simplesmente um sucesso, só que o Rudolph, o nome dele apareceu no crédito, né? Crédito gigantesco, e não foi nem citado o nome do William e do Barbera. Não foram citados. Então, isso causou muito constrangimento e irritação, mas eles ficaram na deles, porque eles não podiam fazer nada. O cara era o chefe. Até aí, né? Aí só inclusive foi indicado, né, ao Oscar, ficando em segundo lugar. Isso deixou bastante animado, né, o Fred Kimball. Então ele chamou eles para poder conversar, o que era raro, chamou os dois e comentou com eles. Ele estava pensando em colocar os dois como já diretores, né, produtores ali dos desenhos, e deixar fora o Rudolph, com quem ele estava tendo bastante atrito, né. Aí o William Hanna, ele devia, não vou dizer favores, mas era grato, né, pelo que o Rudolph tinha feito com ele. E ele sugeriu esse novo grupo, né, que ele liderasse, que o Rudolph liderasse. O Barbera, o Joseph, não quis saber. Chegou e comentou com ele, olha, o cara não participou da criação do Tom e Jerry, não ajudou. Então, aí o que ficou, o Fred Kimball ficou irritadíssimo com isso, né? Então falou, não se preocupe que ele não vai ter mais crédito daquilo que ele não faz, vou ser justo, nem o crédito vai para vocês. Até aí, tudo bem.
E ele falou, eu quero que vocês promovam outros desenhos, façam outros desenhos, porque eu não quero que todo mundo fique numa cesta só. Senão fica complicado. E eles trabalharam em vários projetos, outros desenhos, mas não vingava nenhum, chegava nem perto. Eram bons desenhos, né? O William Hanna era muito caprichosos, mas não ficou legal. Não teve o mesmo sucesso que Tom e Jerry. O William Hanna falou que bem mais à frente, né? Bem depois ele falou que passava nos cinemas e via o pessoal comentando e sempre Tom e Jerry em cartaz. Foram feitos, gente, mais ou menos 140, 150 desenhos naquela época do Tom e do Jerry, de curtas metragens, e sempre com sucesso, sempre, né, arrebatado. Inclusive, aí eles ganharam 7 Oscars, né? Foram premiados com 7 Oscars, ganhando inclusive de seriados live action, que desenhos da Disney, enfim, desenhos que custaram uma nota para poder ser produzidos, e eles ganharam os 7 Oscars. O problema é que lá no final dos anos, ainda dos anos, perto ali dos anos 50 já, o Gene Kelly ele era ator, cantor, bailarino, né? Inclusive a gente tinha muita Sessão da Tarde nos anos 70 e 80, a Sessão da Tarde aparecia os programas dele, do Gene Kelly e do Fred Astaire, né? Dançando, os dois maravilhosos. Então, o Gene Kelly, pro próximo filme dele, Um Amor de Marujo, ele queria o Tom e o Jerry. Estavam tão na moda, tanto sucesso, ele queria um dos dois no filme dele. Só que o Fred Kimball falou, não, negativo, não vai, porque a gente não aceita que nosso personagem participe de outros filmes. Só que aí o Gene Kelly, ele usou do prestígio dele, né, da influência, então ele foi direto na chefia lá, né, da Metro lá, e usou a influência dele e cobrou. Aí Louis B. Mayer, que é o manda-chuva, né, o poderoso presidente, então ele chegou e autorizou. Então ele foi falar com o pessoal, apesar do Fred não ter gostado, mas ele aceitou, falou, então mas o Hanna-Barbera vão ficar responsáveis por isso daí, tá? Então não vou nem me meter. Aí eles fizeram, inclusive, ficam meses para poder produzir. Já você dançar com, por exemplo, um desenho animado com um ser humano, hoje, né, se faz com facilidade, tem computação, aquele negócio todo, na época não tinha. Então eles ficaram meses, porque ele tinha que ali casar os passos do Gene Kelly com e depois gravar o do desenho separado e depois juntar a imagem, então uma trabalheira, mas ficou muito bom, né? Eles trabalharam com o George Wagner, que era um cara também, cara bom mesmo, trabalho. Então o negócio ficou bacana. Inclusive, várias vezes que mostra ali uns cacos, né, de Hollywood, filmes e tudo mais, aparece ele dançando com o Tom e Jerry. Então, eles dançando com o Tom e Jerry, com o Gene Kelly, ficou clássico isso daí, né? A gente vê hoje, por exemplo, sempre que aparecem os cacos lá de Hollywood, que o pessoal vê aqueles pedacinhos, né, fazendo propaganda e tudo mais, aparece sempre o Tom e Jerry dançando com o Gene Kelly. Virou um clássico, né? Bom, então o problema é que já em 1956, eu falei aquele negócio que era casado, né? O filme, os produtores compravam o filme de cinema e já vinha com o desenho. Então agora não seria mais assim, né? Então a coisa ficou mais difícil. Até a Disney teve que se adequar, né? E viu a coisa estava pegando. E o Louis B. Mayer, e todo mundo lá, o Fred Kimball, que é o pessoal ali, Bambam, viram que os Oscars, os 7 Oscars que havia ganho, não estavam mais pagando as contas. Então o que houve? Então eles falaram, nós vamos ter que cortar alguma coisa. E como os filmes da MGM eram caros, os atores, as atrizes eram estrelas, né, stars, ganhavam verdadeiras fortunas, os filmes eram caríssimos, né? Technicolor, então eram caríssimos. Então o que fizeram? Vamos então cortar o setor de animação, né? Então, inclusive o que deixou o pessoal chocado foi simplesmente uma ligação, né? O William foi atender o telefone, o William Hanna atendeu um telefonema um determinado dia, aí recebeu na cara, falou, tá cortado o orçamento, não vai mais ter o setor de animação, vocês estão todos despedidos, né? Foi um choque para todo mundo. Deixou o pessoal ali sem pai nem mãe, a maioria das pessoas, né? Simplesmente cortou. Porque eles preferiam
passar aquilo que já estava gravado, que ficava muito mais barato, fazia sucesso, coisa repetitiva, né? E o pessoal gostava. Então, não tinha por que mais manter aquele setor, que sempre sobra para alguém. E acabou sobrando para o setor de animações. Certo, pessoal? Então, o William Hanna e o Joseph Barbera, eles saíram com a quitação no bolso e muitas ideias na cabeça, né? Então eles chegaram um determinado dia a conversar e falaram, nós somos bons, por quê? Porque nós ganhamos 7 Oscars, não é para qualquer um, né? O Tom e o Jerry, nós somos os pais dele, foi nós que criamos. Até aí, né, beleza, a gente pode conseguir, vamos fundar nossa própria produtora. Essa foi a ideia que eles tiveram. O Joseph colocou ali no papel, vamos fazer? O outro falou, vamos nessa. Inclusive eles tinham uma sintonia muito grande, os dois, que um era excelente desenhista e o outro argumentista ali era fera também. Então os dois se casavam. Um era mais introspectivo, né? O William Hanna era mais introspectivo, mais família. O Joseph Barbera já era mais expansivo. Então eles fundaram a AHB Enterprises Productions, né? Então falam, e eles pretendiam terceirizar. A intenção dos dois era terceirizar, né, as produções, ou seja, qualquer produtora de cinema, de televisão, quisesse fazer propaganda, e eles produziriam esse desenho, né, essas animações. Só que já estava todo mundo fazendo isso, né? Aqueles que haviam saído, estavam desempregados, estavam sobrevivendo às custas de sair, de propaganda de televisão, né? Então, os dois acreditavam ainda, os únicos acreditavam que desenho animado ainda era uma boa solução, ainda valia a pena investir, né? E eles tiveram a sorte que foi lá fazer uma visita o George Wagner, aquele mesmo lá que produziu junto com eles o Gene Kelly dançando com o Tom e o Jerry, né? Então para ele foi, nossa, caiu do céu. Então ele fez uma ponte com a Screen Gems, que era uma subsidiária da Columbia Pictures, né? Productions. Então ele conversou com eles, eles fizeram então a sociedade. A Screen Gems, a Columbia no caso, que era, né, a matriz, entraria com o dinheiro, né? Só que exigiu mais 18% da empresa, né? Mais a merchandising dos produtos e tudo mais, vendagem dos produtos seria deles, né? E eles aceitaram, né? Porque era uma boa, e inclusive deram o estúdio da Cleveland Studios para eles trabalharem, que era enorme, e ali era o do Charlie Chaplin, né? Antigo estúdio do Charlie Chaplin. Então era enorme, e ali eles tinham todas as condições de produzir um desenho. Só, gente, que o problema aí entrou agora a matemática do dinheiro, né? Porque na MGM, quando eles produziam um desenho, eles recebiam de 35 mil a 50 mil dólares, tanto lá como na Disney ou na Warner, era de 30 a 50 mil dólares para produzir o desenho, né? Lá eles receberam da Screen Gems 2.700 para poder produzir um desenho, né? O que, inclusive, em um tempo bem menor. Então ficava difícil para eles. Mas é aquilo, né? Eles provaram que com pouco dinheiro, com muita imaginação, se faz coisas grandes. Eles usaram a técnica limitada, tá? Que eles falavam de técnica limitada, mas seria, eles mudaram para animação limitada. Ou seja, o que eles faziam? Eles só mexiam a boca, né, daqui para cima, e daqui para ficava estático. Ou seja, eles faziam um desenho que servia para vários frames ali, né, sequências ali. Então eles encurtaram isso daí. E vocês podem observar que todos os personagens tinham gravata, colarinho, né? Gravata borboleta, coleira. Aquilo não é... O pessoal acha que é a marca da Hanna-Barbera, mas não é. Aquilo ali é uma técnica. Por quê? Porque ali eles podiam mexer na cabeça, entendeu? Vai mexer só os lábios e às vezes o braço, né? Essa técnica limitada que eles cortaram. Tanto é que de 14 mil desenhos, eles reduziram para 2 mil. Né? Tinha que fazer desenho aí. Eles aproveitavam isso bastante.
E foi uma técnica que depois foi usada, né? E eles acabaram dominando o mercado, até porque a TV tinha poucas pessoas que produziam para ela, pouquíssimas. Então eles aproveitaram essa escassez para investir nisso daí. Então, eles, em 1957, eles produziram o primeiro desenho, Kid Red, que é o Jambo, aqui no Brasil é Jambo e Ruivão. Foi um desenho feito, como diz, ações limitadas, mas ficou muito bem feito, ficou legal, o custo-benefício valeu a pena, por quê? Porque quando eles lançaram, o pessoal adorou, o pessoal gostou, entendeu? Foi uma maravilha. Com poucos custos, eles fizeram um desenho maravilhoso. Ou seja, Jambo e Ruivão, em americano Ruff and Red, foi um tremendo sucesso, pela simplicidade e pelo desenho muito bem, a história muito bem costurada, muito legal, e foi feito pela NBC. Passou na NBC e foi simplesmente sucesso, o pessoal adorou. E daí eles começaram, logo, eles juntaram o dinheiro que arrecadaram de Jambo e Ruivão, que foi o primeiro desenho da Hanna-Barbera, porque aí nasceu o primeiro estúdio de desenho no mundo, foi o estúdio da Hanna-Barbera. Então, eles juntaram o dinheiro ali do Jambo e Ruivão e falaram, agora a gente vai tentar produzir algo melhor, maior. Inclusive, eles deram uma sacada excelente, que depois o Joseph Barbera falou que foi a melhor ideia que eles tiveram. Ou seja, eles já desenhavam, apesar da TV ser preto e branco, Estados Unidos ainda, o machine no mundo, era preto e branco, então, mas mesmo assim eles desenhavam já colorido já. Que quando viesse a TV a cores, já estava colorido, já eram, entendeu? Já saía na frente dos outros. E o outro desenho foi o Huckleberry. Huckleberry para nós é o Dom Quixote, aquele cachorro azul. Trabalharam durante meses ali como iria fazer o Huckleberry, Huckleberry que foi inspirado no livro Huckleberry Finn de Mark Twain, e no Brasil foi inspirado em Dom Quixote de La Mancha, o Miguel de Cervantes, e foi principalmente aqui o Old Casarré, que foi o dublador, casou direitinho com a personalidade do Dom Quixote, que é aquela voz mansa, tranquila, ele enfrentava problemas, saía dele com tranquilidade. Foi um tremendo, tanto foi sucesso o Dom Quixote, que alavancou já os dois para a fama, para começar a ser falado nas mídias, que eles ganharam o primeiro prêmio Emmy de desenho animado, ganhou do Mickey, do Donald, Pateta, um filme que passou no cinema deles, e o Dom Quixote foi escolhido, ganhou da Warner, ou seja, com muito pouco eles fizeram muito, e o Dom Quixote foi um tremendo sucesso. Logo depois, já em 1958, eles fizeram o Zé Colmeia. Zé Colmeia foi... Esse daí, inclusive, ele virou a coqueluche lá da Hanna-Barbera, Era a marca da Hanna-Barbera, Era a mascote da Hanna-Barbera, o Zé Colmeia. Então foi um sucesso avassalador. Logo depois veio o Pepe Legal. O Pepe Legal foi muito bacana também, muito legal. Se passava no Oeste, Pepe Legal e Babalu. Aí logo depois, o Herói El Cabong, uma sátira do Zorro. Muito legal, muito bacana. O pessoal gostou e começou a expandir isso daí. E eles começaram a ter uma ideia maior, Então, aí em 1960, o William Hanna e o Joseph Barbera tiveram a ideia. Porque a gente não faz uma sitcom de desenho animado para passar em horário nobre. Ou seja, é muita petulância, Mas eles acreditavam no projeto, acreditavam no feeling deles, E, então eles prepararam o croquis, prepararam o desenho, deixaram tudo preparado e falaram, agora a gente vai ter que correr atrás de dinheiro. Então o Joseph Barbera, que era mais falante, então ele falou, ele ficou responsável para conseguir esse dinheiro, Então ele ficava de Nova York a Los Angeles, de Los Angeles a Nova York, meses, e eu via sempre a mesma resposta, não, você é louco, não tem condições, como é que um desenho animado caro, para adultos, e ainda passar em horário nobre, não, sem chance, não vai ter chance, Mas eles correram atrás. Mas quando já estavam, isso quase um ano, já estavam desanimados,
uma das últimas, ou talvez a última esperança, eles foram na ABC, né, nos estúdios da ABC com os executivos lá, e mostraram o trabalho. Como a ABC era como se fosse a MTV dos anos 80, né, era o pessoal que ousava, que não tinha medo de errar, eles aceitaram essa empreitada. Depois ficou, como é que a gente vai fazer isso daí, gente? Vai ser, por exemplo, uma família, que seria tem essa família do futuro, uma família do presente, do passado, como é que vai fazer? Então, um deles, dos desenhistas, ele chegou e comentou, falou, eu vi uma propaganda, por exemplo, que é legal, podia ser da Idade das Pedras, eu vi um pássaro de bico fino, um disco de pedra. Aí os caras começou a ficha cair. Então, eles correram atrás, já estava com o dinheiro, né, gente? Então, eles correram atrás para conseguir mais o patrocínio. A Kellogg's, vários outros estavam com ideia, a Kellogg's e aquela marca de cigarro Winston também entrou no patrocínio. E o Fred Flintstone, os Flintstone, estreou em 1960. E primeira vez que passou na TV, em horário nobre, simplesmente foi uma explosão. Arrasou, abafou, né, foi um estouro muito legal. Inclusive eles mexiam com o cotidiano, com a vida do dia a dia, mesmo sendo a Idade da Pedra, por exemplo, coisas como adoção, né, que era um tabu naquela época, e o Barney Rubble e a Betty Rubble adotaram o Bambam. Né? Por exemplo, problemas de marido e mulher, problemas de família, problemas de trabalho, né, ansiedade. Então eles envolviam isso tudo aí. Então arrebentou a boca do balão. Os Flintstones simplesmente foi um sucesso. Né? Agora vocês imaginem, durante o programa, aparecer alguém fumando cigarro, né, do desenho animado. É complicado. Hoje seria impensável. Mas na época, mas logo depois, foi cortado isso daí, cigarro e pronto. O sucesso foi tanto que ficaram mais ou menos 30 anos no ar, né? É a sitcom que ficou mais tempo, só sendo superado depois pelos Simpsons, né? Mas alguém precisava abrir caminho a facão. E quem abriu foi o William Joseph Barbera. Tá, gente? Foi eles que abriram o caminho. E hoje tão comum, os Flintstones fizeram tanto sucesso, né, que todo mundo, um monte de sucesso, só que não vê o trabalho, como é que foi que eles conseguiram, a briga que foi, por pouco, eles não conseguiam aprovar e produzir esse desenho. Mas no final deu tudo certo, né, gente? Então, os Flintstones foi um marco. E arrecadaram milhões de merchandising com brinquedos, bonecos, biscoitos, doces, guloseimas, tudo, né? Aí, o que aconteceu? William Hanna, o estúdio ficou pequeno para eles. Então eles construíram ali em Los Angeles, o famoso estúdio da Hanna-Barbera, suntuoso, enorme. Tinha, gente, mais ou menos ali, eles gastaram ali $1 milhão, uma fortuna, somente na época, para poder construir esse estúdio. Mas tinha de tudo, e deu emprego para um monte de gente, né, que tinha sido demitido. Né? Então dali eles começaram a produzir vários e vários desenhos de sucesso. Né? Por exemplo, em 62 eles já produziram os Jetsons. Eram tipo os Flintstones do futuro. Né? Passava em horário nobre, o Manda-Chuva, depois foi Top Cat, o Manda-Chuva. Foi outro, né? Contava a história de um gato que vivia num beco. O pessoal até achava que era um desenho carioca porque é malandro, igual carioca, né? Foi outro sucesso, não foi igual aos Flintstones, né? Tanto é que isso deixou até o pessoal preocupado. Né? Os custos aumentavam. Então, em 1964, eles deram um salto. Eles falaram, agora a gente vai fazer um desenho diferente, um desenho quase real. Um desenho que vai custar muito dinheiro, muito acetato. Vai custar dinheiro, vai custar caro, mas a gente vai arriscar. Para vocês terem ideia, era o Johnny Quest, e depois se tornou cult, né? Mas ali eles começariam a ter problema com a associação de pais. Mas para isso daí ia ser o calcanhar de Aquiles deles, né? Então eles produziram o Johnny Quest a um custo enorme, dava o quê? Cada episódio custava $70 mil. Entendeu? Quando começou a passar na TV, começou a associação de pais, começou a cair matando, começou a cair em cima.
Então, foi um tremendo... O problema é que acabou só ficando na primeira temporada, né? E foi cancelado. Isso foi cancelado junto com ele, o Herculoides, Moby Dick, depois Space Ghost do Alex Toth, que era um gênio também da animação, né? E começou esse... Então, ali em 65, foi vendido, então, para Taft Broadcast, que era um conglomerado, e ofereceram um bom dinheiro, 12 milhões de dólares, o Hanna-Barbera e eles aceitaram, o Joseph aceitaram, então foi vendido. Só que os desenhos começaram a cair de nível, porque o que eles queriam era, como sempre, era só o catálogo, só os desenhos ali, né, ganhar dinheiro em cima, e começaram a perder dinheiro e as críticas por causa dos desenhos que eles consideravam, porque o Space Ghost, o Dino Boy e tudo mais, e tal, começou essas críticas em cima dele, né? E a coisa estava apertando. Só que aí, em 69, acabou quando a coisa estava apertando, eles acho que ia fechar, aconteceu um milagre. Veio o Scooby-Doo, em 1969, que simplesmente arrebentou a boca do balão, eles recuperaram todo o dinheiro que eles haviam investido, né? Mas aí foi a era do Scooby, porque ali, na época do Scooby, ali veio todos os desenhos que vieram dos anos 70, era Tubarão, Shimu, a Foca Fofa, enfim, vários Goober, os Caçadores de Fantasma, todos tinham um animalzinho, né? Então foi essa época aí. Só que aí saturou e chegou os anos 80. Né? Os anos 80 ali foi a época que o bicho começou a pegar. A sorte que eles não estavam criando mais nada. Em 81, a sorte deles, eles compraram do PO, que era um belga, os Smurf, né? Foi aí, vendeu muito merchandise, deu aquela equilibrada, mas voltaram com esses desenhos e começou a crítica em cima. A crítica, né? Até que eles acabaram vendendo em 87, venderam para Turner. Né, a Turner, do Ted Turner, que era um milionário, acabou comprando, eles queriam só o catálogo, eles queriam passar na Cartoon Network, né, que era um canal só de desenhos. Só que aí seria o cemitério de desenhos. Só que com o tempo ele começou a tirar os desenhos da Hanna-Barbera, os desenhos clássicos, e colocar os desenhos deles, né, que é A Vaca e o Frango, Johnny Bravo, As Meninas Superpoderosas, né? E colocou sim, esses desenhos. Só que o problema é que essa época aí, como as outras produtoras já estavam bem adiantadas, já estavam com condições de competir. Então a moda era o Thundercats, He-Man, Transformer, né, Super Amigos, tudo eram esses daí que estavam comandando os X-Men. Entendeu? A garotada queria. Né? E eles colocaram, os pais ali apertando, começaram a colocar desenhos tipo Peter Potamus, né? Penélope, os apuros de Penélope. E aí os pais falaram, esse é o desenho que vocês têm que assistir. Só que as crianças não assistiam e começou a afundar. Né? Até que a Turner em 91, acabou, em 96, perdão, acabou fundindo com a Warner Bros. Né? E a Warner Bros. Mas continuava ali como presidente de honra o William Hanna e o Joseph Barbera. Eles continuavam ali como presidentes de honra, mas era figurativo, né? Era só para receber prêmio, para participar de eventos, né? Só para isso. E não apitava em nada. Inclusive a cobrança, antes, até com o Turner, eles tinham que ir parar de produzir desenho para os Estados Unidos e para outros países. Aí eles foram para Tailândia, para Coreia do Sul, né, para Austrália, fizeram sociedades lá, né? Só que o pessoal lá, como o William, ele não acompanhava, né, o William Hanna, o pessoal acabou fazendo uma porcaria de trabalho e acabou ferrando mais ainda, até que tiveram que ia falir, aí se fundiu com a Warner. E a Warner
já tinham os desenhos dela e o catálogo dela, né? Ele queria apenas aquele desenho para colocar em determinado horário, e o interesse deles, na realidade, como é até hoje, se vocês forem pensar, é o Scooby-Doo. O restante para eles não existe. Até que com o tempo foram praticamente tudo substituídos e colocava ali o logotipo da Warner e da Hanna-Barbera. Mas logo depois tiraram, né, o logo da Hanna-Barbera. Só ficou isso daí. Ainda teve um sopro de vida em 94, quando lançaram o live action dos Flintstones, né? Mas não teve jeito. Aí a Warner que fez? Ela acabou com o estúdio de Los Angeles, trouxe tudo para Sherman Oaks, onde era o escritório delas, né? O escritório dele, levou tudo para lá. Demitiu praticamente todos os funcionários, poucos sobraram, realocaram. Né? E em 2000, quando eles estavam... O William e Hanna estavam pensando ainda em tentar reconstruir. Infelizmente, em 2001, o William Hanna faleceu. Né? Em 2001, acabou falecendo de câncer, né? E todo o sonho ali se foi. O Joseph Barbera ainda ficou até 2006 ainda. Ele teve tempo de ver, simplesmente, na programação da Warner, o logotipo da Hanna-Barbera não aparecer mais. Em 2006, ele faleceu. Né? E a Hanna-Barbera então acabou de pegar o resto do espólio e está com ela, está ali, tem um tesouro ali, eles não estão sabendo explorar, né? Infelizmente, né? Acabou o sonho ali, né? Os desenhos da Hanna-Barbera em substituir marcou gerações e infelizmente difícil a gente ver os desenhos, né? Estão tesouros guardados e não mostram, ficou só os desenhos. Praticamente foi engolido. Hoje em dia eles colocam ainda no finalzinho, uma homenagem, né, a Hanna-Barbera, eles colocam ali no finalzinho ali o logotipo da Hanna-Barbera. E a gente espera que... Né, mas o legado que eles deixaram é infindável. Não tem jeito, né? O império que eles construíram e que simplesmente toda criança assistia, a gente acha que é eterno. Quem ouvia aí Abadabadu, essas coisas aí a gente não esquece. E a gente espera que o pessoal acorde para a vida, né? Que esses desenhos são tesouros, verdadeiros tesouros. E a gente espera que... Né, tem muita coisa que a gente ainda gostaria de falar, mas o tempo, né, acaba sendo pouco de tanta coisa que tem para falar, né, gente? Hoje eles estão no nosso coração, gente. A gente espera que volte a passar todos esses desenhos, né, de novo. E não se prenda somente ao Scooby-Doo, que é maravilhoso, mas tem outros desenhos maravilhosos que sumiram da tela, né? Você raramente vê. Né? Então é uma parte da história de William Hanna e Joseph Barbera. Eu espero aí que, né, gente, vocês tenham curtido. O pessoal às vezes não sabe o que acontece, né? E é bom a gente informar. Né? Então eu espero que vocês vejam, comentem, dêem um like, para a gente poder aqui também continuar esse trabalho que é muito importante. Ok, gente? Então, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa. Ok?